Oi, oi. Repete para entrar aí que eu não tô conseguindo te chamar. Abriu o som agora, Aninha. Tinha fechado para terminar de ajeitar as crianças. Repete para entrar aí, Rê. Não tô conseguindo te chamar. Agora foi? Oi. Olá, tudo bem, minha querida? Bem, e você? A gente conversa tanto, mas nunca fizemos uma live e conversamos assim. É mesmo? Ai, ansiosa por este momento. Que Também. delícia. Tá tudo bem, né? O som, tudo legal, né? Parece que agora tá. Ah, então tá bom. Eu não tava te ouvindo também no início. Gente, Esperamos a que Rê vai você. falar um pouquinho da coleção para a gente poder começar a montar os layouts, né, Rê? Isso. Então vamos lá, sem perder tempo, porque tem muita coisa aí para ser feita. Muito ansiosa com tudo isso. Bom, quem não me conhece, tem algumas pessoas que ainda não me conhecem, eu sou a Regiane Mesquita, mas como eu sempre falo, pode me chamar de Rê, tá? Fique à vontade. Eu sou a idealizadora da RM Art Design. Amo desenhar desde sempre, desde da barriga da minha mãe, vamos dizer assim. E a última coleção que eu fiz agora foi a de Sentimentos, que tá, a, que foi o último lançamento, né? E essa coleção, tá falando que o meu som tá muito baixinho? Pra mim tá normal. Tá ok, então tá beleza, vamos continuar. Então, e eu comecei a fazer essa coleção de uma forma assim que eu precisava dar um. Sabe quando você está muito sobrecarregada de alguma coisa e você precisa dar uma pausa, sabe? Pensar um pouco melhor nas coisas. E aí eu comecei a refletir, refletir, bom, já que está vindo a primavera por aí, então eu vou fazer alguma coisa ligada a isso e que realmente fosse alguma coisa assim de florescer, sabe? De ter uma renovação a partir da minha vida, né? E eu quis transmitir tudo isso nesse kit, né, que eu fiz, que eu denomino uma coleção Sentimentos, que foi assim uma coleção que eu mais, vou dizer assim, não desmerecendo as outras, mas que eu mais amei fazer e os feedbacks que eu tenho dela assim também tá maravilhoso, né? E, e na medida que eu fui fazendo, que eu fui desenhando, que eu fui criando essa coleção, eu sei que foi assim uma coisa da parte de Deus mesmo, ele colocando para mim o que era para ser feito, o que era para ser escrito, porque era o que eu estava precisando naquele momento. E eu acredito que muitas pessoas, ao pegar essa coleção, ao fazer, tocar nela, também seria tocado da mesma forma que foi comigo, né? E eu tenho assim uma frase na coleção que é assim, né? Abra a janela dos céus, ou abra a janela dos seus olhos e veja a beleza da vida. Essa é uma frase assim que me pegou, assim que eu amo ela demais. E o que eu quis dizer com tudo isso, né?
a luz, ela vem através do nosso olhar, né? E tem que vir a claridade para dentro. Então, a mudança, as nossas mudanças sempre vai ser de dentro para fora. Esse florescer que a primavera nos dá, né? Vamos dizer que a primavera ela é um interlúdio, né? Muito usado na música entre uma coisa e outra. É um interlúdio entre o inverno e o verão. Então, nesse período que ficou adormecido ali na terra, a semente para germinar, brotar e agora vem para florescer. E tudo isso realmente eu quis trazer nessa coleção para renovação mesmo, para um despertar, né? Uma coisa assim de primavere-se, transforme-se. Foi bem isso mesmo que eu quis trazer com tudo isso, com esse novo kit. Eu vou mostrar um pouquinho da coleção e, e como vocês sabem, né, é muito significativo. Eu ganhei até de uma cliente justamente uma Achei chique isso, caneca, viu? né, com a janela, né, e com a frase que eu mais amo da coleção. Isso é uma sublimação. Eu amei, amei demais. Então, assim, eu começo tudo na aquarela, né, desenhando na mão, e após aquarelando tudo, né, as flores, tá? Tá dando para ver direitinho, né? Tá um pouquinho claro, mas dá pra ver. Deixa eu ver se eu... né? Nossa, essa rosa é linda, né? A borboleta, os botões. Então, como é feito? Você vê que elas são todas separadas, todas individuais, né? Ó. Os desenhos, eles são todos feitos individualmente, né? Os eucaliptos, as folhagens, a botinha, o envelope, né? O balde, que ele é usado de assim lá na coleção, o saquinho que põe as flores, xícara. Então é assim, eu faço todo esse trabalho, né? Todos esses desenhos, todos individuais. Aí depois o que é feito? Ele é tudo digitalizado, tudo isso vai para o computador. E tudo que a gente vê aqui, que é branco, que é papel branco, isso também vai para o computador. Então lá eu tenho que recortar todinho isso daqui para eliminar esse branco e justamente para fazer o nosso querido PNG sem fundo, né? Que seja transparente. Então, a partir daí, com todas essas florezinhas, aí eu vou fazendo os arranjos, as montagens, aí depois vou criando as páginas e assim vai indo, né? E o que foi bacana nessa coleção, que no decorrer, né, de que eu estava pintando, que eu estava desenvolvendo ela, eu fui ouvindo assim muitas coisas na minha mente, apareciam muitas frases e eu lá com o rascunho do lado, eu fui rascunhando tudo isso e aonde que surgiu um papel, né, um fundo todo de frases. Que você acha que até já usou, né, Ruth, esse papel, né? Eu achei ele Todos de perfeito. frases. E, e aí a coleção mesmo, toda, ela ficou com 163 elementos, né, individuais, todos em PNG. 10 folhas de papéis digitais que foram salvos tanto em PNG, em PDF, tanto no 30 por 30 como também no A4, que aí facilita demais a vida, né, do pessoal mesmo que não tem como mandar imprimir numa gráfica, que a gente até tem uma parceira, né?
a gráfica Tete Gráfica, a nossa Luana querida, né? E, e eu sempre facilito dessa forma, né? Aí tem os printables, né? Que eu faço o quê? Eu coloco todos os elementos, todos esses PNG no formato no A4 para que possa ser impresso mesmo em casa, né? Na impressora normal, em casa. Então, nos printables, que todos esses elementos, todos os arranjos, tudo que foi feito deu 10 folhas em tamanho A4 e também tem os cards, tem as frases, tá bem recheada mesmo de muita coisa bacana para fazer muito scrap, fazer muita sublimação, muita encadernação, tudo que possa, tudo que vá desenho, dá para ser feito. E assim, eu estou muito feliz, né, pela Ruth ter aceitado participar do meu time criativo. Então, ela está me representando, eu também represento ela. É assim, uma coisa, uma união, é uma graça muito gostosa. A gente se conheceu, né, Ruth, assim, lá da primeira coleção ainda, das recordações, né? Foi a Lu, né? Foi a Lu que mandou para mim uma vez, Rê, você já viu esse trabalho? Aí a Lu mandou para mim, a Lu que eu falo que é da Tete Gráfica, né? Ela mandou para mim pelo WhatsApp, eu falei, nossa, que é isso? As minhas coleções, os meus desenhos? Sim, Rê, ela faz um trabalho de scrap inclusivo. Eu falei, mas, né, do que se trata, né? Aí, olha, não pensei duas vezes, já te chamei, no mesmo momento, já te chamei ali pra gente, porque eu fiquei, o que é, né? Eu nunca tinha visto. Aliás, para mim, o scrap, ele é uma coisa nova, né? E aí eu tô aprendendo com vocês a cada dia. Cada dia é uma dica aqui, uma dica ali, e é maravilhoso tudo isso. E é a minha gratidão mesmo, a minha grande alegria de ter você tá do meu lado, junto com a Aninha Ambrósio. Agora também nós temos a Aninha Vieira. Na verdade é a Analice, né? Mas ela falou que se chamarem ela de Analice, parece que estão brigando com ela. Sabe quando a mãe fala o nome completo? Sei. Então, aí vamos chamar ela de Aninha que tá tudo bem. Então, é esse trio aí que tá comigo, que eu tô amando mesmo estar com vocês, muito maravilhoso. E aí eu quero que você também fale aí, se presente. Eu sei que você tá um pouquinho gripada, né? A gente até ia cancelar a live, né? Mas a Ruth, não, vamos fazer, eu consigo, eu vou me hidratando e a gente vai fazer essa live. E Já aí vou eu pedindo passo. desculpa pela voz fanha aqui, gente, mas eu não podia desmarcar esse momento com a Rei. Eu estava muito ansiosa por ele. E a gente vai aqui Delícia. tomando a cara inchada, vai tomando um pouquinho de água e vai dando certo. Eu não poderia nunca deixar de aceitar um convite da Rei. A gente se conversa desde o início do ano e foi uma troca muito gostosa desde o início. Eu Foi, super foi. fã do trabalho dela e ela pega e me chama no WhatsApp, eu quase morri de tanto gritar, né? Mas passo bem, tô viva, viramos amigas e a gente se fala bastante desde então. E eu fiquei Aham. muito, muito, muito feliz quando você me chamou para representar um pouco do seu trabalho, que para mim é gigantesco. Ai, obrigado, querida. Os- Vou falar um Agora pouquinho. você imagine, né? Unir os dois, né? No que dá. Pois é. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês de como é o scrap inclusivo e o scrap hoje, né? Eu prefiro ir falando, fazendo, para vocês terem uma noção melhor. Então, eu já vou virar a câmera. Eu vou montar um layout A4, inclusive, e vou montar um layout 30 por 30, vamos dizer, tradicional, para a gente poder ver um Certo. pouquinho dessas diferenças.
Oi, Fá, boa noite. A é outra querida que me abraçou. Vou virar a câmera, tá? Olha, tá bom. A Ruth é um amor. Qualquer coisa vocês vão falando aí pra mim. Uhum. Uou. Tá boa a luz. Meu celular não tá querendo ficar em pezinho, mas a gente dá um jeito. Não, a luz tá ótima. Ele vai ficar um pouquinho inclinado, meninas. Não dá. Ele tá frouxo aqui na base. Não, tá bom. Aí. Isso, aí só centraliza mais o papel, né? Isso. Vamos começar pelo A4. Quem já viu a coleção sabe que esse background meu é um card. Eu sou muito dessas, por isso que eu amo o PNG, que a gente pode usar do jeito que achar melhor. E Sim. como eu queria trazer uma pegada mais jovem para o layout, eu amei essa ideia de folha de caderno, de rasgadinho. Que se fosse um layout tradicional, eu com certeza cortaria aqui, né, e faria esse rasgadinho e colaria numa base. Mas como eu inclusiva, não posso ter muito tato, senão confunde um pouco o deficiente visual. Para quem não sabe, o Scrap inclusive a gente tem trabalhado para deficientes visuais, né? Então, como que eles veem as páginas? Com o tato. Então, eu tenho que ter esse cuidado com todos os elementos para que não confunda. Tudo tem que fazer sentido ao toque para eles, e não visualmente como é para gente. Para gente, uma borboletinha que se falar bonito, tudo bem, né? Mas se não fizer sentido essa borboleta com a história da foto, vai só confundir eles. Então, a gente tem que pensar nisso. Eu vou trabalhar um layout com 2 fotos da minha filha, quando ela fez 15 anos, a gente foi pra praia e ela fez um book lá. Já está bordadinha, apesar de não parecer. Eu vou aproximar bastante para vocês verem, ó, porque a linha é da mesma cor. Isso é um recurso que eu tenho usado quando eu quero esconder o bordado, né? Eu coloco ou próximo ao tom da foto ou trabalho dentro da paleta do meu fundo, né? Da coleção que eu vou usar. E essa daqui também já está bordadinha, tá vendo? Se a gente olhar o verso, que a gente tem a certeza que tá bordado. Aqui, ó, olhando assim, nem dá pra ver muito. Minha filha ama violão, e aí a gente conseguiu um violão lá, que ela toca pra poder fazer as fotos dela tocando e cantando, né? Lá na praia pra gente. Pra nossa surpresa, lá no hotel que a gente ficou, tinha uma capelinha que ela era toda de vidro e a gente viu o mar, que pra gente foi muito significativo. Então vamos Delícia. falar que ela... Oi? Que delícia. E como... Vamos tratar como se ela fosse a DV que vai receber o álbum. Então, o que eu pensei? Ela sabe da capelinha, mas ela não tem a dimensão exata de como é essa capelinha. A gente até conta pro DV quando a gente está no local, olha, é uma capelinha pequena, tem uma porta, ela consegue sentir. Mas ela não sabe esses detalhes aqui em cima. Então, por isso eu trouxe a foto da capelinha inteira, para ela ter essa noção, e uma foto mais próxima da porta, destacando a porta, e eu vou destacar ela usando cola relevo, porque aí eu tenho 2 texturas diferentes para ela distinguir aqui e ficar mais fácil dela entender, né? Então, meu layout vai começar assim, pelas fotos sempre. Eu gosto de imprimir no mate adesivo, que é para ela ficar totalmente coladinha. E quando eu bordo, eu colo elas ainda no papel mais durinho para eu poder bordar e manter ela bem firmezinha mesmo, sem sair do local aqui. Eu escolhi alguns elementos, que eu vou pegar aqui para vocês, para compor essa, pegando bem nessa ideia de que é uma jovem de 15 anos, então, que é uma coisa mais jovial mesmo, né? Então, eu escolhi para o título da minha página a palavra melodia. E eu escolhi, você conhece, Rê? Conheço. Eu peguei um violãozinho lá da coleção Férias de Verão da Rê. E ele vai estar presente nesse layout, porque faz muito sentido um violão nesse caso aqui. Nossa, lindo, lindo. Mesmo não sendo da coleção, dá pra gente mesclar, né? Porque é aquarela também, foi você que fez, então você já tá dentro do seu estilo, fica mais fácil ainda. E peguei flores e galinhos que você fez só o contorno douradinho.
tá vendo? Sim. Porque fica parecendo carimbos, fica uma coisa bem mais jovial do que se eu pegasse as flores coloridinhas. Eu falo pelo estilo da minha filha, tá? Se eu pegasse Sim. essas daqui, não era o estilo dela. Então eu tenho que pensar nisso. Tem que ser o estilo dela, não o meu, né? Que se fosse o meu, seria essas aqui, lógico. Eu não usaria melodia, eu usaria amor. Mas a minha Aham. cliente é exigente, a gente tem que fazer conforme ela gosta, né? Uhum. Então, o que que eu faço? Eu imprimo tudo no malte adesivo para ficar bem coladinho, né? E não correr o risco de, de Soltar, soltar, né? né? De machucar o dedo no tato. E eu pensei numa composição mais ou menos assim. Eu vou encaixar esse galinho aqui, tomando cuidado para não sobrepor o meu bordado, porque senão vai confundir o tato. Uhum. Eu vou colocar o título aqui e o violãozinho, tá? A composição das flores, eu quero usar elas aqui. E eu vou colocar todas por baixo da foto. Por quê? Para não confundir também. Então, eu vou trabalhar elas fazendo uma composição assim. Mais ou menos assim, né? Na hora que a gente for colar, a gente vai descobrindo o que funciona melhor. Pensando sempre que eu tenho que deixar um espaço para o braille. No caso de Sim. quem é braillista, geralmente a legenda, o journal é maior, então eu tenho que deixar um espaço maior. Uhum. Ô, Ruth, só antes de você continuar, é, os comentários está bloqueado ou não? Não, eu não bloqueei Não. comentário, não. Meninas, comentem aí pra gente ver. Eu não bloqueei isso, como eu nem sei fazer isso direito. Então, eu vou deixar assim, porque eu tenho que colocar uma legenda aqui em braille, né? Ou aqui embaixo, tanto faz, mas eu prefiro colocar aqui porque já tem esse primeiro contato. A Aninha não salvou, diz que tá aparecendo sim. Ah, sim. Uhum. E aqui Enviei. embaixo, depois a gente pode escrever em tinta ou alguma coisa assim também, né? Mas eu preciso muito ter a palavra melodia para ela saber que está aqui. Eu preciso ter a palavra capela, eu preciso ter porta e Teresa e violão. O restante é mais visual do que tátil. Então eu não preciso me preocupar tanto para não poluir. O que eu usaria de legenda aqui? Se vocês quiserem me sugerir, eu já contei a história da foto. Como que parte o scrap, inclusive? Sempre através da história da foto. Por isso que eu comecei contando a história da foto. Que era o aniversário dela de 15 anos, que foi um passeio para praia, escolha dela, para vocês falarem para mim. Uai, eu acho que ela vai gostar de mais ou menos assim, né? Alguma coisa assim. Então eu vou colando aqui os elementos enquanto vocês vão pensando na legenda que a gente vai escrever ela aqui junto. Olha a responsabilidade. Vamos lá, gente, vamos ajudar. É, vamos ajudar. Eu vou começar colando as florzinhas, que eu acho que vai ser mais fácil, que minhas fotos vão ficar por cima, né? E o violão, eu quero dar uma alturinha nele, então eu tenho que deixar para colar ele por último. Vou começar por esses galinhos, que são os que ficam mais por baixo, só pela questão de ser adesivo, né? Uhum. Dá um pouquinho Mesmo de trabalho. sendo, mesmo sendo adesivo, Ruth, ela fica assim, com o tato, dá para saber, né, que tem alguma coisinha ali Sim, diferenciada, né? dá Dá, para né? saber sim. Não fica tão, como se diz, tão tátil, né? Saliente Quando a gente assim, coloca uma altura um pouquinho maior, a imagem vai se destacar mais. Então, quando eu for entregar, vamos dizer assim, eu vou falar, olha, essa página tem um floral bem neutro no fundo, a gente conta, né? Ó, já a Aninha já tá me ajudando, 15 anos cheio de melodia. eu ia falar isso. Porque é justamente isso a legenda no scrap inclusive. Ele tem que trazer essa lembrança já ali. Para quando ele tocar aqui na foto,
ele saber o momento que foi, ele lembrar daquele momento. Porque diferente da gente, que bate o olho aqui e você fala, essa foi a viagem que a Tereza fez pra praia. E aí, se ela quiser contar a história, ok, né? Mas para ela não, para ela poder contar a história sendo uma deficiente visual, ela precisa de algumas referências. Certo. Vou colar essa aqui agora, sempre partindo da mais de baixo para mais de cima, camadinha. Se eu quisesse destacar alguma dessas flores, vamos dizer que ela tem fotos com flores, né, na orelha. Eu poderia colocar uma mais alta e colocar a legenda escrito flores, né? O que eu chamo de legenda? É a legenda da foto que a gente fala. Então, seria aquela legenda que fica aqui próxima ao elemento. Vocês vão ver quando eu colocar aqui nas fotos mesmo, e aqui no violão, melodia, vocês vão entender um pouquinho melhor. Todas essas flores que você está fazendo é no adesivo mate, né? Isso. Porque eu tenho achado mais fácil. Eu poderia até já ter trabalhado no próprio computador, essa composição aqui em impresso, como eu já fiz. Certo. Mas eu achei mais legal a gente colar, até mesmo para ter um pouco de textura e ela identificar onde estão essas flores, já que já tinha essas aqui, que era só desenho. Ah, verdade. E ela só vai ver esse layout domingo. Ela acabou de sair para um retiro na igreja. Espero que ela goste quando voltar, porque ela é exigente. Não sei sua filha, mas a minha é a mais crítica que eu tenho. Dos meus clientes. Né? Sim. A minha sua tem também? 20. A minha com 15, aí você imagina, é a fase crítica. Imagino, sim. Eu ontem até comecei a mostrar para ela, mãe, mas e se? Eu não, mas e se não? Me deixe, que é assim mesmo que vai ser. A Aninha aqui, a Analice, a Aninha Scrap, vamos tratar ela assim. Que ela é a outra que faz parte do time criativo, né? Ela tá falando, essas flores estão com relevo? Não, elas são somente papel mate adesivo mesmo, Aninha. É só para efeito mais visual mesmo. Agora eu vou colar o raminho de cá. Então, esse também é um diferencial nesse kit, Ruth. O dourado, eu não havia feito em nenhum outro kit alguma coisa assim, que seria só o contorno, né, dos elementos, só que em dourado. Eu fiz no do pai, mas só que foi um fio preto, né, o traço preto. E esse já deu O que já é muito legal também no traço preto, né, Rê? Porque aí a gente pode brincar como se fosse carimbos. Eu gosto dessa pegada de só o contorno. Aqui eu vou deixar esse pedacinho solto por enquanto para mim poder colar a foto. Como que eu vou colar a foto? Eu vou colocar a fita dupla face para mim garantir que ela vai ficar totalmente colada. Posso usar cola? Posso, mas eu prefiro colocar a fita dupla face. Acho que fica mais segura, né, Ruth? Suas filhas também? A Famaura tá falando aqui que as minhas meninas também dão palpite. Então é geral essas meninas. A minha fita que soltou. Ah, não. Tá vendo? Como ao vivo é melhor? Né? Ela soltou o line da colinha. Ah. Mas já deu tudo certo aqui. Eu vou chegar o meu layout um pouquinho pra cá pra não dar ruim de novo, igual deu aqui, que colou aqui. Ah, tá. Mas é rapidinho aqui. Eu já vou pôr logo a fita nas duas fotos pra gente ganhar tempo. Quem tem visto as minhas lives sabe que eu trago as coisas um pouco mais prontas, vamos dizer assim. Justamente porque o scrap, inclusive,
o processo dele é mais em cima da história do que da montagem da página, né? Então, a gente tem que aprender a entender esse antes, entender a história da pessoa, a história da foto, para conseguir montar o layout. Então, o principal é o processo anterior a essa montagem. Eu só chego nessa montagem quando eu já sei todos esses detalhes e, principalmente, como esse DV enxerga o mundo, né? A Eu Aninha acho que o cachorrinho é da Scrap, rua. a Aninha Scrap está dizendo aqui, por isso este kit é tão especial, cheio de contornos lindos, dourados, paleta de cores. Ah, eu esqueci de falar, tem a paleta de cores também no tamanho A4 e para fazer lindas composições incríveis. Obrigada, viu, Aninha? Ah, viu, Aninha Ambrósio? Não é meu cachorro, é do vizinho. Só que assim, como, como eu sou um sobrado aqui, né? E a janela da onde eu tô fica bem de frente da janela do vizinho, que os cachorros ficam em cima. Aí eles ficam latindo. Desculpa, gente. Agora ele parou. A minha até agora está se comportando, mas daqui a pouco ela começa também. O meu cachorrinho fica quietinho lá embaixo, ele é o que menos late aqui. Tadinho. A minha é super estimulada, né? Que esse tanto de criança aqui, eu não vou te enganar, não. Ô, Ruth, enquanto você está fazendo aí, né, que você já explicou, né, esse processo que você está fazendo, é uma curiosidade até que eu tive, né, eu já conversei com você sobre isso, e eu acho que as pessoas também acabam tendo essa curiosidade, que no rodapé, né, na legenda, né, das publicações, você costuma usar hashtags diferenciadas, né? Como hashtag para cego ver ou a hashtag para todos verem. E aí a grande pergunta, mas se é feito para um DV, como é que ele vai conseguir ter acesso a isso, né? Essa foi uma dúvida minha, né? E aí a Ruth me explicou e eu achei assim incrível. E ela vai também falar para vocês. E eu posso te afirmar que isso é uma dúvida de várias pessoas, inclusive foi a minha quando eu iniciei e fui tentar entender melhor. Eu fui até o meu compadre e falei, compadre, como é que vocês fazem para ter acesso, né? Aí ele falou assim, olha, existem uns programinhas que chamam leitor de tela. No meu celular, o nativo é Talkback, uma coisa assim. Quando eu ativo ele lê tudo que está na minha tela. Então, se eu coloco lá, hashtag para todos ver e faço a descrição da imagem, eles já entendem que é a descrição da imagem, porque está junto dessa hashtag. Tem gente que gosta de colocar assim, início da descrição, fim da descrição. Certo. Eu acho que não precisa, mas é uma coisa particular minha, né? Cada um tem, como se eu vou fazer o relevinho nele. Eu queria fazer com a cola, mas eu acho que vai ficar muito fino. Eu vou pôr um pouquinho de roller. Cartão cinza, né? Como preferirem chamar. E aí existe também aqui no Instagram uma coisa chamada texto alternativo. Eu não sei se vocês já viram algumas postagens que aparecem assim. Contém texto alternativo. O que é esse texto alternativo? Quando a gente vai fazer a postagem, você tem a opção de escrever ele em cada imagem, que é essa descrição. Você faz de imagem por imagem. E como eles têm acesso? Do mesmo jeito, eles clicam na imagem e é lido para eles o que você colocou lá. Mas eu percebi que eles não usam muito esse texto alternativo. Pelo menos assim, os que eu conversei. Eles me relatam que o Instagram ele é muito gráfico.
Então dificulta um pouco essa acessibilidade. Por isso que eles gostam muito do YouTube, porque o YouTube ele não é tão gráfico. Eles conseguem ler melhor a tela. Então, por isso que eu tenho optado em colocar como legenda, legenda mesmo. Muito interessante isso, né? Aliás, a gente não fez a nossa descrição, né? No início. Verdade. Vamos começar fazendo ela agora ou você quer fazer ela no final? Não, faz no final, que aí você tá. Vira a câmera, né? Tá bom. A gente até tinha um dever no início da live, que era a Kemily, que eu entreguei um álbum pra ela. Ela é um amor de menina. Ah, Mas ela não costuma assistir as lives inteiras. Jovem, aham. né? Jovem, os papos. Eu vou só pegar o meu acetato aqui para fazer a parte da legenda da foto. E a gente põe o braille aqui e eu vou mostrar duas ferramentas que eu uso para fazer o braille. Só o Ó, acetato. a Aninha tá falando que ela não sabia sobre isso. Que você estava explicando aí sobre as hashtags, todas essas coisas. É muito interessante mesmo. Eu gosto de usar o acetato para fazer essa legenda mais fixa, ou eu já coloco direto na foto. Mas eu optei por fazer no acetato. O de 15 micras é melhor, que eu consigo fazer até na reglete, que é manualmente. Mas o dia que eu fui comprar, só tinha 18 micras e 30 micras. Eu trouxe até o de 30 também, mas ele é muito duro. Então eu acabo usando mais esse aqui de 18 micras. E o que eu for fazer nele, eu vou usar na máquina de transcrição Braille, que é essa daqui. A minha, no caso, é essa Tatra Ponte, que eu ganhei da minha queridíssima, do meu anjo da guarda, chamada Karina Mori, que me deu ela de presente. E que tem sido uma, vamos dizer assim, minhas duas mãos, literalmente, para poder colocar o braille. Porque como eu tenho bursite, para fazer na reglete, você tem que pressionar. Então eu demorava muito mais tempo que pontinho por pontinho. E com ela eu consigo fazer a legenda de várias fotos de uma vez só. E a reglete, que é um manual, realmente, é essa daqui, eu vou mostrar para vocês. A que eu uso é a que a gente chama de positivo. Ela eu vou fazer a legenda aqui no papel, para vocês verem como é que funciona. Então eu vou começar por aqui, para que a gente não se confunda, e depois eu explico ela melhor. Pode ser? Sim, sim. Como é o Braille, Ruth? Primeiramente, ele é um código, uma combinação de sinais. Oi, Cá, você tá aí? Obrigada, gente. Essa é a Karina, o meu anjo, que me deu a B, que é a minha tetraponte, que é Bernadette, carinhosamente chamada de B. Então, o Braille ele é formado por 6 pontinhos, que eles chamam de célula. Cada combinação de pontinhos desse é uma letra, um sinal, uma pontuação, né? Cada código desse é um. Eu imprimi esse grandão pra gente ver. E esse aqui eu gostei porque tem o C cedilha e o E com acento, porque as letras com acento são diferentes. Assim como os números. Aí você fala, Ruth, não tem número aqui. Não, não tem. É um sinal, que é um L ao contrário, ou seja, é o ponto 3, 4, 5 e 6. E aí vai para os números, começando aqui, do 0, 1, 2, 3, 4. Aí a gente tem que pôr o sinal de número e a letra correspondente a cada número. Eu custei a entender isso, gente, número. Então, tá tudo bem se a gente colocar por extenso, que eu coloquei muito tempo por extenso, porque eu não entendia esse esquema aí deles de número. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o meu acetato. Não vou colocar ele todo na máquina, porque eu vou fazer pouca coisa, né? Eu vou fazer só a legenda aqui mesmo da foto. Essa máquina é como se fosse uma máquina de datilografia, só que a gente coloca o papel ao contrário, é de baixo para cima, né? Então, não é igual a máquina de datilografia que a gente começa e ele vai indo, não, é de baixo. Se eu fosse usar ela toda, eu tinha que girar a folha inteira. Mas eu prefiro usar ela mais aqui embaixo, porque eu tenho um controle maior. Eu vou começar escrevendo o nome da Tereza. Não vai dar para vocês verem muito, porque é acetato, mas depois eu mostro. Então, eu coloco o sinal de letra maiúscula. Eu vou pôr lá mais para cá para vocês verem. Deixa eu tirar um pouco das coisas aqui. Ela faz barulhinho de datilografia do mesmo jeito, gente. E eu amo. Eu amo esse barulhinho.
Então aqui é como se fosse aqueles pontinhos que eu mostrei para vocês, tá vendo? Só que não é 1, 2, 3. É 1, 2, 3. E aqui 4, 5, 6. As pessoas com deficiência visual, elas falam as letras pelo código. Tipo o A fala 1. O B, 1, 2. Como eu enxergo, eu acabo indo mais no visual mesmo, né? Eu não tenho essa agilidade que eles têm. Você vê eles ditando as letras, é o máximo. Eu não consigo acompanhar, de verdade. Aí eu vou escrever aqui. Para mim escrever uma palavra com letra maiúscula, eu tenho que pôr um sinal, que no caso do Braille é o 2 e 4. Eu vou e sinalizo, e aí eu escrevo. Tereza. Pronto, já escrevi lá embaixo. Dou um espaço igual ao normal. Aí eu preciso colocar capela. Capela eu não preciso que seja maiúsculo, então eu já vou direto aqui no capela. Tá vendo o tanto que é rapidinho? Uhum. Violão. Eu ainda tenho algumas letras que eu tenho que olhar, confesso para vocês, que eu me confundo. Mas você já está super rápida. Mas as acentuadas eu tenho que sempre dar uma colinha aqui no meu caderninho, que aqui que eu tenho elas. Vou até pegar aqui para fazer o tio. Violão. Eu preciso colocar também a palavra melodia, né? Uhum. Basicamente, é só isso que eu vou usar no acetato. Ah, tem a porta também. Eu venho aqui para baixo, já ia esquecendo. Por isso que eu sempre olho para minha página. Eu volto aqui, ó, apertando, igual a máquina de datilografia mesmo. Não tem muito segredo. Prontinho. Vou guardar a B aqui do ladinho. E como eu faço essa colagem? Do mesmo jeito, com fita dupla face, só que todas as colagens de acetato eu ainda tenho que ter o cuidado com os cantinhos, porque o acetato ele machuca o toque, né? Então eu arredondo os cantinhos de cada um desses pedacinhos que eu vou colocar. Porque você vai agora recortar letra por letra e colocar perto do elemento. Palavra por palavra, não é letra, tá? Ah. Eu recorto a palavra já e coloco lá. Igual aqui tá porta, eu já recorto ela. Uhum. Quando a gente coloca a dupla face, dá pra ver direitinho, né? Aí a gente vai e tira de novo e fica imperceptível. Eu arredondo com a tesoura mesmo os cantinhos. Eu comecei arredondando com o arredondador de cantos, mas como é muito pequenininho, tava ficando muito difícil de acessar. E aí eu parti para tesoura mesmo. Certo. Eu vou colar só essa aqui, depois se a gente ver que dá tempo, eu colo todos, tá? Como eu colaria aqui? Eu tenho que colocar o mais próximo possível da textura que eu quero que ele sinta, que ele reconheça. Então, eu vou colocar aqui. Então, aqui está. Tá vendo? É o que a gente chama a legenda da foto. Vai tocar aqui porta e aqui logo tem o bordado para ela reconhecer que aqui era a porta. Isso, aí você vou colocar o bem nome dela aqui. próximo, né, Ruth? Isso. Nossa, eu vou fazer a legenda aqui e vou colocar a cola que eu quero colocar aqui para ver se ela seca enquanto a gente monta o outro. Se não secar, a gente vai pôr na legenda e vamos ver no que funciona aqui, pra gente ver. Ela costuma demorar a secar, mas ela seca rapidinho assim, pra gente poder movimentar sem risco de escorrer. Eu venho com a minha reglete, que ela funciona do mesmo jeito, só que essa daqui é a positiva, ou seja, a gente escreve do jeito que lê, ela é de plástico. E existe a negativa, que é de ferro, e eles escrevem ao contrário, né? É como se escrevessem de trás para frente, quando vira a folha que lê. Eu confesso que eu não consegui aprender assim. Achei muito difícil para mim. Então, a gente fica aqui mesmo e ainda fica feliz, porque foi uma criação de uma mulher brasileira. Tem 17 anos que ela desenvolveu isso aqui.
Então, isso me deixa muito feliz e orgulhosa de usar também, porque é um produto brasileiro pensado para quem não tem essa agilidade de escrever ao contrário e ler tipo japonês, né? Eu não tenho. É. Então, eu vou escrever aqui. A Aninha sugeriu 15 anos com melodia? Foi isso? Olha aí para mim, Rê, por favor. Tô procurando aqui. Eu lembro que era 15 anos, que começava e tinha melodia. Então, eu vou colocar aqui o sinal de número e o 15, que é a letra A e a letra E. Dou o espacinho e escrevo anos. Vocês estão conseguindo ver que aqui eu tenho que fazer bolinha por bolinha? Ó, É 15 anos cheio de melodia. isso. Então, eu vou escrever. Vocês estão vendo? Aqui eu tenho que fazer bolinha por bolinha. E tem que impor uma certa força mesmo. 15 anos cheios de muita melodia. Já escrevi anos, deixa eu escrever cheios agora. Cheio de melodia. 15 anos cheio de melodia. Cheio. Tá vendo como demora mais do que na Ruth, aí Petra você tem que dar tipo um quadradinho de espaço para a próxima letra, é isso? Isso. Isso, Né? entre uma palavra e outra a gente dá um espaço. Isso, palavra, Aqui, exato. ó, aqui não cabe a palavra melodia, então eu tenho que vir para a linha de baixo. Uhum. E o que é mais legal para a gente ter uma ideia, o Braille ele ocupa mais ou menos 1 centímetro cada letra, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de não ser legendas muito grandes, porque senão ocupa muito do nosso layout também, né? A Aninha está perguntando se você fez algum curso para aprender essas legendas, para manusear, né, tudo isso. No curso, inclusive, que eu fiz com a Simone, de Scrap, inclusive, tanto na turma 1 quanto na turma 2, a gente teve noções do Braille, sim. E na turma 2, inclusive, foi uma instrutora cega chamada Viviane. Então, a gente aprendeu o básico, que é o que eu tenho me virado. Eu não consigo ensinar ninguém a fazer Braille, né? Eu sei, igual vocês estão vendo, e é o que vocês conseguiriam fazer. Mas eu não sou professora de Braille e não tenho as técnicas para passar isso, né? Aí, ó. Aqui eu abaixei os pontinhos que fica. Só um minutinho, Rê. Uhum. Porque ele fica, na hora que a gente tira da reglete, essas marquinhas aqui. Aí eu pego a minha punção e abaixo elas para ficar bonitinho, né? E por que que tem essa marcação, Ruth? Porque se eu for continuar a frase, eu vou pôr o próximo ponto aqui, porque aí fica a distância correta, né? E aí vai a folha toda. É uma coisa que eu acho fantástica. Muito interessante, Ruth, isso. Vou usar a minha colinha. Oi, Amanda. Vou usar a minha colinha relevo. Aqui no contorno da Tereza e vou preencher ele todinho. Ele fica visualmente imperceptível, só aparece quando a gente faz algum movimento que tem um brilho, mas no tato ele diferencia muito a textura e consegue saber que aqui é ela, aqui é a porta e aqui vai estar a palavra violão e melodia. Aqui é manualmente mesmo, não tem muito segredo. Eu não vou passar uma camada muito grossa, só para mim poder virar depois, para a gente poder fazer as fotos. E depois, quando ela secar, eu reforço para ficar um pouquinho mais alta, tá? Mais preenchida. Se tiver alguma pergunta, que demora só um pouquinho. Ficou mudo, Rê? Rê, não te ouço. Eu tirei o som Agora. por causa do cachorro. Não, então, a Aninha comentou aqui que ela aprendeu Libras, né? Ai, acho incrível, Libras. Incrível também. O pessoal tá gostando muito do layout e de tudo, né?
vamos dizer que para nós, é assim, é um mundo diferente, né? A gente tem que aprender muito ainda, né, Ruth? Com certeza. E assim, cada dia eu aprendo mais, e cada dia eu faço novas técnicas, e cada dia eu me surpreendo mais o tanto que a gente perde tempo em incluir as pessoas por conta de nossos pensamentos, sabe? A Certo. gente tem mais limitações do que eles. Eu tenho visto muito isso. Tá tudo na nossa cabeça, não é na deles, não. É verdade, Ruth. Sabe, até eu tenho um testemunho até para ser dito sobre isso. Teve um tempo atrás que eu estava na rua e uma DV passou por mim e perguntou para mim, né, se ela, qual ônibus que ela podia pegar para ir para o metrô. Eu falei, não, mas você está indo ao lado ao contrário do metrô, né? E eu tô indo pro metrô, você não quer ir comigo? Ela aceitou assim, e aí tem toda uma forma, né? Você não pode pegar na mão deles, né? É eles que pegam no seu braço, né, para se locomover. Nesse trajeto que a gente desceu a rua para ir para o metrô, ela me contou cada coisa assim que uma delas que me deixou chocada que ela não era DV, ela ficou, né, ela teve um problema, ela ficou DV e ela falou que ela prefere muito mais a vida que ela está levando desta forma do que a que ela tinha, sabe? Eu falei, uau, né? E é justamente isso que a gente está falando. Nós colocamos tanto empecilho, né, nas coisas, né, Ruth? Sim, igual a gente pega e fala assim, ah, isso aqui não funciona se eu usar assim. Depende, tudo pode funcionar, depende de quem vai ler essa página. Então, o que eu mais gosto no Scrap, inclusive, é realmente isso. Nada tem a ver comigo, é tudo tem a ver com eles. Não importa o Sim, que eu com o outro. gosto, não importa o que eu não gosto, não importa o que eu acho. É tudo referente a eles. E isso é o que faz toda a diferença para mim, em cada layout, em cada página, em cada história que eu escuto. Eu tenho que realmente me retirar para que eu que possa ficar mais próximo da realidade dele, não da minha. Aí tem gente que fala assim, nossa, Ruth, mas suas páginas poderiam ter um movimento, poderia isso, poderia aquilo. Poderia, mas não faria sentido para eles, então eu não vou fazer, Exatamente. É. Uhum. entendeu? Tem páginas, né, do Scrap não inclusivo que, meu Deus, é assim de ó, né, de disparar o coração, né? Mas realmente é muita coisa para eles ali, contato, né? É, e eu acho que eles iriam ficar perdidos, né? Não, e mesmo sendo, vamos dizer assim, pra gente que é visual, enxergante, tem hora que a gente não consegue ver tudo. É verdade, Aqui, ó, a é palavra verdade mesmo. capela, eu vou colocar pertinho da cruz, porque eu acho que vai Uhum. fazer mais sentido para ter essa noção de em cima para baixo e saber realmente que é a capela aqui. E aí você fez o relevo, né, no bordado, né, na capela. Sim, e eu amei super essa cor igual. Não vou negar para vocês que na hora que eu Uhum. terminei, na hora que eu tava bordando, eu tava com dificuldade de ver os pontos que eu já tinha feito, porque era muito da mesma cor, né? Ah, Porque as páginas, geralmente eu uso a paleta, né? Geralmente não, depende do que eu quero destacar também, né? aham. Mas quando eu consigo esconder, eu acho o máximo também. Porque olha isso. Tá vendo? Só se você olhar com muito carinho, muito cuidado, que você vai ver que tá bordado. E mesmo assim é bem Sim. sutil. Eu uso dois fios, fica bem sutil ao toque, mas a linha é diferente da foto e eles conseguem identificar. Uhum. Obrigada, Márcia. Então, eu vou deixar aqui Imagina. Boa secando, noite. tá vendo? A Tereza já tá com um pouquinho de cola, eu coloquei bem pouquinho, já tem até algumas falhas e depois eu venho reforçando para ficar um pouquinho Aham. mais alto. E Você realmente passou aqui, sobre toda ela, né? isso, e é bem artesanal, bem o que a Aninha tá falando aí. É ponto por ponto, quem não sabe bordar no papel, eu acredito que todo mundo que tá aqui na live sabe, a gente usa um agulhão ou uma agulha, né, assim, Uhum. fura,
pontinho por pontinho para poder bordar. E eu gosto de usar o ponto atrás, porque eu acho que ele dá um acabamentinho melhor. Mas eu uso também o ponto pirulito, eu uso o ponto corrente. Depende do que eu quero chamar a atenção naquele Sim. toque. Vou deixar ela secando aqui, vou guardar o meu braille, pra gente Boa poder noite, trabalhar Rosilene. pra gente trabalhar um pouquinho na página 30x30. Certo. Essa aqui é página fotão. Eu sou apaixonada, gente, em página fotão. Não vou Fotão. negar. É que ela é a foto inteira, eu imprimi na TET. Olha a qualidade Aham. disso. Eu sou Sim, louca em perfeita, página assim. perfeita. E é do álbum que a gente está montando para ela de 15 anos. Quando eu falei para ela que queria fazer uma página inclusiva para ela, ela ficou toda empolgada. Ela, ai, mãe, que legal, eu quero. Porque, na verdade, foi ela que me chamou primeiro atenção pro Braille, porque ela queria fazer um cartão pro padrinho, né? Então, ela é muito mais. Eu aprendo muito mais com ela e com meus outros filhos do que qualquer outra coisa, né? Aí eu falei, nossa, Uhum. eu não sei mexer nesses trem, e a menina tá ali muito mais interessada, e eu sou amiga dele há tantos anos, então é melhor eu ver, né? Então, o que que eu pensei aqui? Se fosse inclusivo, a foto tá perfeita para me pôr o contorno dela, né? Vocês Sim, concordam comigo? Ou do violão, sim. mas aí não dá para ver a capela, em momento É, nenhum. Porque é. essa é uma foto bem aproximada. Talvez o banco, a Nossa Senhora ali no fundo, mas eu acho que dificilmente remateria a capela. Então eu teria que trabalhar mais a imagem dela e o violão. Como é fotão, eu falei, filha, vamos fazer uma página aqui de scrapbook, e a sua página de complemento a gente põe de scrap inclusivo. Eu imprimi e achei lindo, e olha isso. Olha no vegetal. Ah, no Olha isso. vegetal. Olha isso. Eu fiquei doida. Uau! Eu já fiquei imaginando, olha a louca. Isso aqui é impresso no toner e a gente poder passar o foil. Pensa. Ah, ia ficar muito dourado Sim. isso aqui, ia ficar muito chique. Mas a gente não tem o toner agora, a gente só tem a máquina de tinta, então tá tudo bem. Eu fiz alguns Uhum. recortes no vegetal e alguns recortes Maravilhoso. e alguns recortes no branco. Porque se eu coloco só as flores aqui, ó, sumiu. É, Você uhum. concorda comigo? Sim, Mas quando eu sim. coloco ela junto com o branco, aí eu consigo ver que tem um outro toque. Mas a gente vai montar aqui, se vocês acharem que tá feio também, a gente tira. Eu achei chique, então eu imprimi pra gente ter alguma noção de como ficaria. E aqui eu vou trabalhar alturas, não tá no adesivo, tá só no mate, né? Uhum. Então, tá bem firminho, eu posso trabalhar alturas com EVA, com cartão cinza, eu posso trabalhar de todo jeito. Gente, desculpa o barulho das crianças. Não, sem problema. Abstrai. E já dá, assim, vamos dizer, para perceber bem essa diferença, né, Ruth, do scrap com o scrap inclusivo, né? Sim, aqui eu posso trabalhar camadas, volume, Sim. Uhum. texturas, né? Eu posso colocar ninhozinhos de linha aqui. Posso usar tudo que se usa no scrap sem me Sim. preocupar muito, porque ele vai ser só visual. Uhum. Então, tá vendo? Aqui tá de vegetal. Eu vou pôr uns raminhos de vegetal, uns raminhos sem ser, umas flores com outras sem. E a gente vai vendo se tá ficando legal ou se eu tiro as minhas de vegetal. Estou Certo. aberta a negociações, porque a minha cliente é bem rigorosa, gente. Então, vocês não se esqueçam disso, que ela vai ser crítica. A Fá disse que ela é a sua cara, sua filha. Ai, gostei. Porque eu acho meus 4 filhos a cara do pai. Eu brinco que eu sou barriga solidária. Eu só carreguei e nem recebi. Ai, só Tudo a foi cara do boa. pai. Mas ela agora que tá maiorzinha, estão falando que ela parece comigo. Mas é bem assim, só até ver o pai. Na hora que conhece o pai, Ah, fala, meu não, Ruth é a Deus. cara do pai. E eu tô aqui só brincando de montar pra gente ver se tá ficando bom ou
não. Porque a minha ideia é trazer esse ponto focal aqui mesmo, sabe? E o destaque ser a foto. Uhum. Pra mim, eu já tô achando que já tá meio bom. Mas e vocês? Eu sou uma pessoa mais minimalista, né? Uhum. Ah, Eu não sou uma pessoa que consigo. Eu acho lindo o Shelby chique, mas eu não consigo fazer, porque eu sou uma pessoa mais uhum. menos. Mais menos é bom, É, né? deu para entender. E aqui agora a gente vai brincar mesmo de colar e colocar alturinhas. Eu vou cortar. Beijos, Marcinha. Olha Eu quem vou... entrou, o Oi, Luz. Lu! Demorou, mas chegou. A gente já falou um monte de você aqui, viu? E você não estava. É, já Perdeu. mostramos esse fotão da gráfica que você não viu. E eu peguei uma borboletinha aqui, que eu acho que tem muito a ver, mas a gente vai ver se ela cabe ou não aqui no final, ou se ela vai destoar. Eu tô achando que ela vai destoar da paleta da foto, mas eu deixei ela Sim. aqui no cantinho. Até porque ela queria que eu usasse um pouco dessas flores, mas eu achei que Ah, não tá. estava ornando muito. O que que vocês acham? Ah, Eu Ruth, de acredito. repente, uma ou outra, eu acho que dá Dá um coloridinho, né? sim. Agora, não muita. Porque o E eu foco mesmo penso, é no minimalista aí mesmo. é porque a mamãe aqui trabalha. Tá É, desculpada, Luana. Ela disse que aí, ó, estava só dirigindo. duas eu acho que deu um Eu colorido acho que bom. ficou perfeito. Perfeito. Então vamos lá, vou começar a colar. Eu vou usar cola e vou usar cartão cinza para dar alturinhas, tá? A Eu já Mari vou Inês cortar um disse que pouco. tá lindo. Acho que Ai, fica lindo. obrigada. Ela queria, olha só como ela é exigente, que eu vazasse essas flores. Ai, a Fá disse que ela gosta só com as brancas. Tá vendo? A Fá é muito eu, Rê. Você não tá entendendo. É, é, Vocês estão tendenciadas à Tereza e eu sou mais só as brancas também. Só que a Famora sabe brincar com camadas e com coisas que eu não me atrevo ainda, né? Texturas, porque eu sou nova no scrap, né? Eu comecei em janeiro do ano passado com o scrap, inclusive, e aí que eu conheci o scrap mesmo, comecei a estudar e entender tudo que ele poderia me ofertar para cada dia mais eu usar técnicas que aproximassem mais da realidade de um dever. E é lógico que a certo. gente acaba fazendo algumas coisas para a gente também, né? Com certeza, lógico. Tem pessoas que perguntam, mas você faz sem ser inclusive? Eu queria tanto. Sim, sim. Pensa, Fal, tanto que fica bonito umas flores brancas aqui com aquarela douradinha nas pontas. Ai, eu tô doida pra comprar uma aquarela pra brincar. Eu comprei o curso dela, sabe, Fê? De Ah, flores artesanais. Já assisti quase todo, mas eu ainda não adquiri o material todo e eu tô meio insegura pra começar. a Fá está dizendo também que você poderia ter feito as flores artesanais e É, colocado. eu vou começar a colar aqui. Vou começar aqui nesse ninhozinho embaixo. Deixo as rosas ou só as brancas? Olha, olha o embate. Uhum. Vou dar um volumezinho em cada flor, que eu acho que fica bom. Desculpa, meninas. Vou hidratar um Toma um pouquinho. pouco d'água, se hidrata.
tudo bem. Ó, o povo aqui deixa com as rosas. Ih, agora deu. A Sempre é. Marina falou para deixar, a Aninha também, com as rosas. Então eu vou deixar. Se a Tereza não gostar, a Tereza tá sendo famosa. Poderia, Fai, eu ia gostar que ela fosse famosa. Mentira, acho que não. Já é muito difícil ela ser bonita, você não tá entendendo. Tanto que é difícil. A gente sai com a menina na rua, os outros ficam perguntando se ela é mãe das nossas menores. É bem Ah, complicado. meu Tudo Deus. isso. Ela fica brava. Porque ela é muito alta, Rê. Ela tem 1,75. Pra você ter uma ideia. Deus. Ela é jogadora de vôlei. Então ela é bem altinha mesmo. Uhum. Aqui, ó. Aqui eu já Eu coloquei uma tenho altura. 1,70. Eu tenho Ela é alta, hein? 1,68. Eu tenho 1,68. Ela fica falando que eu sou a baixinha favorita dela. Olha o absurdo. Eu falo que ela não tem medo de não acordar no outro dia, né? Chamando de baixinha. Uhum. A Amanda também falou para deixar. É para deixar as coloridas, né? Você diz? Tá bom, vou deixar. A Amanda é professora da Maria, Rê. Da minha Ah, pequena, é? de 3 anos. É. Ah, foi para ela que você fez aquele álbum? Não. Sim, o álbum com o Foi, kit da né? Fá. O Sweet Eu Girl foi pra vi. ela. Nossa, ficou incrível, incrível. Aquela mochilinha, né? Dizendo ela que gostou. Se Isso. não gostou, ela disfarçou bem. Mas ela é suspeita, ela é apaixonada na minha pequena, então ela é muito suspeita. Ela mandou coraçãozinho para você. Aqui eu vou escolhendo aleatoriamente, as que eu vou dar a altura das que eu não vou e o que eu vou querer destacar do que eu não vou aqui. E vou vendo até enquanto me agrada. Quando eu acho que já tá demais, eu também paro. Uhum. Esse meu vegetal, ele não é muito grosso. Então, eu não consigo fazer grandes coisas com ele, porque ele enverga muito, né? Ah, sim. Mas eu adoro imprimir ele para fazer, tipo, fundo de página, envelope, porque eu acho que super fica bonito. A Amanda tá dizendo que ela gostou sim, amou e até Aí, tá chorou. vendo? Chorou mesmo. A Aninha Scrap foi um comentário lá para cima, né, que a gente tinha perdido. Ela disse que estou encantada. Eu nunca tinha visto um trabalho inclusivo. Ah, obrigada, meninas. Eu A convido foto com vocês a essas. ir lá ver depois no meu feed os vídeos das entregas. Aí vocês vão entender por que que eu quero fazer 52 álbuns. É uma sensação indescritível cada entrega que eu passo, cada experiência que eu aprendo um pouco mais com eles. É um sentimento muito único, o que eu vivo em cada experiência dessas. E eu realmente não consigo viver mais sem. Devo informar para vocês. Meu Deus. A Aninha Sem Scrap essa também está sensação. falando, Ruth, que a foto com essas flores está tão perfeita que a Teresa parece estar olhando para as flores. Está lindo. Ah, verdade. Né? E foi uma viagem tão turbulenta, tão cheia de imprevistos, Sério? mas que no fim deu tudo tão certo, que tá É. tudo bem, sabe? A gente fez porque ela escolheu a viagem mesmo, e eu entreguei durante 15 dias a contagem regressiva, né? Um álbum representando cada ano dela, um mini álbum, Olha. contando a história do primeiro aninho, segundo aninho, aí tinha vídeos, mensagens de Uhum. pessoas. Foi tudo muito emocionante, muito bem vivido. E o dia que ela ganhou esse book, foi minha sogra que presenteou ela com o book, ela não sabia, ela recebeu o álbum e a gente contou para ela lá que ela se arrumasse, que a fotógrafa estava chegando. Foi muito emocionante.
Porque qual a menina de 15 anos que não quer um book, gente? Ah, com certeza. Sim, Ó, aqui pra mim esse cantinho já tá foi. ótimo. Eu Uhum. vou pro de cima. Então, Ruth, você estava comentando aí, né, que você já não consegue viver sem, né? Conta também um pouco para as meninas aqui do seu projeto, da entrega dos álbuns. Conto tudo. Fale, fale, não esconda nada. Não esconderei. O que que acontece? Quando eu entreguei o do Compadre Gleiros, que foi o primeiro que eu fiz lá no curso, na turma 1, ele era 30 por 30 e foi totalmente surpresa para ele. Eu usei a esposa dele como minha, como que eu vou dizer? Ai, parceira de crime. Não, como que eu vou chamar ela? Que é ela que me deu todas as informações. Certo. Desculpa, minha voz já tá ficando meio embargada. Hum, E aí, ele não sabia de nada, nem fazia ideia que isso existia, como todos para quem a gente geralmente apresenta não faz ideia. Então, até que eles uhum. entendam o que a gente está querendo fazer é confuso para eles. E geralmente só entendem na hora que a gente entrega. E quando eu Sua entreguei para ele, cúmplice. isso, minha cúmplice, nossa, vocês são muito mais chique que eu falando parceira de crime, olha isso. E ela que foi conversando com ele, vendo fotos, momentos que ele gostaria, né, de conseguir contar a história, Ah, inclusive a assinatura dele, porque ele foi alfabetizado em tinta, e foi uma coisa que eu descobri que me chocou muito, né? Os DVs, eles não podem ter uma carteira de identidade se eles não aprenderem a assinar o nome. E até eu ah, entender que, porque o Braille é comum a todo mundo, eu fiquei revoltada até que eu entendi. Não, tudo bem, é porque o Braille é comum a todo mundo. uhum. Mas eu tinha achado meio discriminatório o negócio, né? Sim, uhum. As teorias da conspiração na cabeça das pessoas, chamada Ruth. E aí, ela pegou a assinatura dele para mim poder colocar, e ele ficou assim: ah, para que que eu vou assinar, né? Ela, não, eu quero eternizar a sua assinatura, porque você já está esquecendo. E ele fez de qualquer jeito lá na hora, super Aham. grilado. E depois ele se arrependeu, ele falou assim: ai, se eu soubesse que era pra uma coisa tão bonita. Ah, E aí, no dia que eu entreguei aqui para ele, foi muito mágico. Muito assim, acima do que eu podia esperar. A hum, reação dele, a reação dela, né? E aí isso mexeu muito comigo, Rê, muito mesmo, porque eu falei assim, gente, mais gente tem que ter acesso a isso, né? A poder sentar e fazer igual a gente faz, pegar um álbum e contar as coisas uhum. daquele álbum. E eu peguei e comecei a falar muito com Deus sobre isso, porque eu Certo. escuto muito ele, rezo muito para ele, me Uhum. orientar no que eu devo fazer. O Scrap, inclusive, apareceu num desses momentos de oração para mim. Olha só. Então, eu acredito muito que ele rege muito dessa minha vida que eu estou levando agora, né? É o Que eu nunca propósito, né? imaginei. É, Né? A perdão, minha meninas. scrap está dizendo que não há dinheiro que pague. Que a Não, de Fá jeito está nenhum. emocionada. E aí, deixa eu continuar a história enquanto eu ainda tenho voz. Foi eu. E aí, quando ele recebeu e tudo, né? Eu, nesses momentos de oração muito com Deus, Deus falava sempre para mim o número 52. Ah, E eu ficava assim, meu Deus, mas como que eu vou fazer 52 álbuns? Vou me inscrever no Luciano Huck, naquele paredão lá. Juro para uhum. vocês que eu cheguei a escrever o texto para colocar lá. Mas aí, por fim, eu fui deixando, falei, não, isso deve ser coisa da minha cabeça. A gente sempre nega, né? As coisas quando Deus vai Aham. colocando. É. Mas eu continuava inquieta. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e bolei em cima da encadernação daquilo que eu sabia fazer, que eu tinha material, um álbum A4, porque o material que Sim. eu tinha daria para mim fazer esses álbuns. Uhum. E entreguei o primeiro. Mas falei assim: tudo bem, é só um e não vou contar para ninguém. Só meu esposo e meus compadres sabiam dessa minha ideia de fazer 52 álbuns. Uhum. Continuei quietinha, caladinha. Fiz mais um, quietinha, caladinha.
né? E Uhum. aí a dona Karina pega e me manda essa máquina linda. Eu falei, não, gente, eu Ai, tenho que meu contar Deus. pro mundo que eu quero fazer esses 52 álbuns e Deus vai me levar a esses álbuns, eu não tenho dúvida. E assim eu fiz. Fui lá, fiz um post e falei, gente, é Ah, oficial, eu vou entregar os 52 álbuns. E aí vai surgindo as histórias, né? Esse ano eu já entreguei mais 4, não, 5. uhum. Ano passado eu entreguei 3, esse ano já foram 5. E tô produzindo mais 2, que eu quero entregar em outubro. Aí, ó, meninas, Ai, que vocês lindo. gostaram? Ficou bonitinho? Amei. Tá vendo? Uhum. Bem delicadinho, e eu acho que ela vai amar essas rosas, que eu os não usaria, mas tudo bem, vocês também gostam. E aqui tá a nossa inclusiva, já tá bem mais sequinha, já dá pra vocês verem que vai ficando brilhoso, ó. Aquele Sim. espectro leitoso aí fica totalmente transparente. Uhum. Nossa, muito legal. Então, é isso. Aqui tá os meus 2 layouts. Eu vou tirar um pouco das coisas da mesa para não poder ter mais espaço. Então, Ruth, você já vai completar 10 álbuns dos 52? Quando eu conseguir esses dois, terminar esses dois, vai ser. Lógico que eu tenho os layouts que eu faço para mim, contando a minha história, que não Sim. entram nessa contagem. Inclusive, eu tenho um álbum Aham. meu que eu coloquei para exposição que não entra também. Esses 52 são histórias que não são minhas mesmo, são para pessoas que. Aí as pessoas falam assim: ah, mas é só para quem não tem condição de pagar? Não. Você é dever, ou conhece algum dever, vai fazer sentido para ele? É seu. Pronto, acabou. Não tem negociação, sabe? É uma coisa que Deus me tocou assim. Não tem extinção. Eu não vou pegar para uma pessoa, ah, você tem condição de pagar, então você me paga. Não, são 52 Aham. álbuns gratuitos. Quem quiser Sim. me ajudar doando material, pagando É frete, eu isso. aceito. Mas eu Uhum. não é, como se diz, não é requisito. Igual os outros falam assim, ah, mas aí eu tenho que te divulgar? De jeito nenhum também. Não Não. precisa me divulgar, não precisa me autorizar a usar. Se não quiser que eu use as fotos, eu também não uso para expor, né? Eu só mostro o álbum e falo que entreguei, mas eu não exponho a história da pessoa. Inclusive, já fiz álbum para quem nem tem rede social. Então, nada disso difere no meu projeto. Meu projeto são 52 álbuns para quem for deficiente visual, seja ele baixa visão ou cego total. E aí, Perfeito. meninas, vocês querem que eu vire para dar um print? Quer alguma perguntinha a mais? Tá? Nossa, Posso virar? pode sim. É fazer o Sim. bem sem olhar a quem. É verdade, Aninha. Verdade. Então, vou virar aqui, meninas. Rapidinho. Isso. Uou! Ó a tia Ruth Oi. aqui. Uou, meu celular tá caindo. É as gambiras que a gente faz para poder fazer uma live legalzinha para vocês. Vocês entendem? Vocês entendem, tá tudo bem. Eu faço em pé a Uhum. live, viu, Rê? Aí eu só sento Aham. nesse hora. Uhum. Aí vamos Aí, aqui, ó. fazer. Ó, deixa eu Fazer mostrar primeiro essa, isso. que dá para Nossa, ficou vocês muito verem. legal, Ruth. A minha filha é linda, né, gente? Desculpa, mas eu tinha Sim. que falar. Pronto, falei. Desculpa. Desculpa aí. E aqui tá a nossa Gisprep, inclusive, que ela vai fazer tipo um insert no álbum dela. E aqui atrás ela vai escrever a legenda da viagem, o journal dela do jeitinho dela, fazendo os lettering dela, para Sim, contar sobre esse dia. Então vamos sim. para um print. Vocês Tá, querem um deixa eu print pegar só com aqui. inclusivo? Peraí, deixa eu pegar uma borboleta aqui também para fazer print junto com você. Vê, olha o que eu fiz no seu bolizinho de café. Eu não resisti. Olha Você isso. recortou ele todinho. Olha a xícara. Vamos tomar Ai, uma meu xícara de Deus. café? No fogão de lenha, isso aqui me remeteu tanto meu avô que você nem imagina. Eu separei para fazer um layout para ele, que Que já é falecido, mas ele delícia. amava café no fogão de Olha lenha. aqui. Olha aqui. Ele é lindo, esse bule. Lindo, 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 lindo. Pronto, já Vamos pegou? fazer um print, meninas? Hum, Pronto? pronto.
Vocês mandem para mim, que eu gosto de ter. Sim, vocês fizeram, né, amores? Obrigada, meninas. Amei muito. Desculpa a voz, desculpa as tossidas, mas Ah, realmente essa semana o clima aqui em Goiânia deu uma virada muito louca e aí eu não aguentei. Acabei ah, gripando. uhum. Então, e a gente vai se ver ainda mais vezes por aqui, né, para outras coleções, outros layouts, outras ideias. E eu E sempre estou à disposição, viu, Rê? Não só a sua, como de todo mundo. Podem me chamar no direct se tiverem dúvidas, se quiserem entender um pouco mais. Eu estou sempre à disposição mesmo. Lógico que às vezes eu demoro um pouquinho para responder dentro da minha logística aqui em casa, sim, do sim. meu trabalho e tudo, mas eu estou sempre aqui, gente. A Aninha tá dando parabéns para nós. Ah, obrigada, Obrigado. Aninha. Então tá, meus amores, foi muito bom, foi um tempo muito gostoso estar com vocês, todas vocês. A live vai ficar salva, tanto no meu perfil como no da Ruth, tá? E vamos orar a Deus aí para uma próxima, né? Amém. Amém? Gente, tchau, muito obrigada, Ruth, de coração. Você não Eu que imagina agradeço. a minha alegria, sim, é grande, grande A demais, minha é maior, você gigante. pode ter certeza que a minha é maior. Ah, agora a gente vai brigar. Beijos, minha querida, beijos, meninas. Muito Beijo. obrigada por estarem com a gente até agora, viu? Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.